Essas imagens aí que são aí cruciais para a investigação. Adriana, boa noite. Olá, Bate, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, estamos aqui nessa expectativa da divulgação das imagens do circuito interno do hotel. Essas imagens, Bate, elas vão poder mostrar os últimos passos de Kevin e dos amigos antes de entrarem no quarto do hotel e também se alguém bateu na porta minutos antes da queda. A principal linha de investigação da polícia é de que o MC Kevin estava sob o efeito de drogas, o que pode ter alterado o comportamento dele. Só falta a polícia definir se de fato a queda foi motivada por alucinação ou por uma brincadeira de algum amigo, dizendo que a mulher dele estava à procura dele e ele, com muito medo de ser flagrado em uma infidelidade conjugal, tentou sair pela varanda. Os investigadores estão ainda analisando os celulares e aguardando também o laudo do exame toxicológico. E aqui na delegacia, as pessoas inclusive relataram, confirmaram o envolvimento do MC com drogas ilícitas, tanto a esposa como os amigos e a própria mulher que estava com ele na varanda no momento da queda, relataram que ele havia feito uso de maconha, de MD, que é uma droga sintética, e também de bebidas alcoólicas. A queda do MC, de uma altura de aproximadamente 15 metros, Bate, provocou pelo menos 13 fraturas no corpo do funkeiro. Ele teve hemorragia cerebral, teve perfuração do pulmão e também rompimento do fígado. Um outro fato que chamou a atenção dos peritos, o laudo da necrópsia também foi divulgado hoje, eles apontaram ali alguns machucados nas coxas e também nas axilas, o que pode ter sido causado no momento em que ele tentava se agarrar no parapeito da varanda. Agora você sabe, Bate, que essa não foi a primeira vez que o MC Kevin teve problemas com drogas aqui no Rio de Janeiro. Em agosto do ano passado, ele foi pego em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal em Angra dos Reis, na costa fluminense, na Costa Verde Fluminense, com cocaína. Na época, ele assinou um termo de declaração de próprio punho, foi liberado e se comprometeu a comparecer à justiça. Só que antes que isso acontecesse, ele acabou caindo do quarto do hotel aqui na Barra da Tijuca, Bate. Pois é, e com ele a morte e a verdade que morreu com ele, né? A verdade dele foi embora com ele. Aí eu vejo alguns comentários, né? Bate, ele não é... Não para de endeusar. Gente, eu volto a repetir, é que tem gente que eu acho que não quer entender. Eu não estou endeusando em momento nenhum, eu estou dizendo que o que ele fez ali é certo. Em momento nenhum. Já disse que não botaram arma, não botaram revólver, faca na cabeça dele para ele entrar no quarto com aquela moça. Mas o que eu disse é o seguinte, olha, vem para mim por favor. Aqui uma postagem que repercutiu muito hoje nas redes sociais. Eu escrevi o seguinte: Kevin já teve a pior sentença que poderia receber, a morte. Tudo acabou por uma escolha dele. O que me entristece é ver que mesmo assim, para muita gente, uma atitude errada vale mais do que uma vida de acertos. Pelo pai, pela mãe, pelos irmãos e pela viúva, parem de difamar ainda mais quem nem está aqui para se defender. Ele não está aqui para contar a versão dele, ele já morreu. Já se sabe que ele errou, que ele não devia ter entrado naquele apartamento. Mas vocês querem o que mais? Pisar em cima do morto? Ele já morreu. Deixem a viúva e a família buscar as explicações delas, poxa. Se coloca no lugar dessa família, vocês também, eu aposto, se vocês passassem por uma situação dessa indelicada, vocês gostariam de saber sim a verdade a fundo. Me dá a continuação da entrevista, por favor. Em que extensão? A maconha diariamente. Outros tipos de droga, não. A maconha diariamente. No dia ele tinha usado uma droga sintética? Ele tinha tomado MD. Ele tinha tomado MD? Ele tinha tomado MD. Com seu conhecimento? Ele falou pra mim. E por que ele buscou essa droga nesse dia? Ah, não sei, ele tava no limite da felicidade. Ele tava muito feliz. Não é normal um MC de São Paulo ir pra um show no Rio de Janeiro e ter 2.000 pessoas. Se a senhora o tivesse apanhado dentro daquele quarto, em uma traição, o que a senhora teria feito? Batido palma
e falado, você me perdeu. Eu nunca... Só isso? Eu não teria ido pra cima dele. Porque eu não tenho força com o Kevin. A gente não saía na mão, como no ditado popular. A gente não se agredia, a gente disputava quando nós terminávamos. O Kevin arriscaria a própria vida para não ser descoberto pela senhora? Em traição? Eu acredito que ele saberia contornar a situação e me levar embora. Eu não acredito que ele pularia dali. Eu não sei. Eu acredito que ele não pularia dali sem um estímulo, sem alguém falando algo. E do jeito que é relatado nos depoimentos, não traz uma fundamentação para o ato. Não tem nada que mostre, foi por isso. A senhora em algum momento recebeu alguma informação de que o seu marido a estava traindo em um apartamento do quinto andar? Em nenhum momento, eu estava dormindo. Eu acordei com um casal de amigos meus que teria ido jantar, que foi jantar, e subiu. Aí eles entram, a minha sogra me mandou uma mensagem, tá tudo bem? Ela mandou umas 4 e pouca. Tá tudo bem? Eu não vi. Quando eu acordei, eu respondi, oi, tá, ela tava dormindo, né? Eu falei, tava, acordei agora, morta com farofa. Então, a minha amiga fica comigo no quarto e o marido dela desce pra procurar o Kevin. Eu não mandei mensagem pra ninguém. Para a senhora, onde estava o Kevin naquele momento? Lá embaixo, Fazendo o quê? bebendo, porque ele me mandou uma mensagem. Em algum momento a senhora imaginou o que estava acontecendo no apartamento 502? Eu nem sabia os quartos que as pessoas estavam. É uma entrevista contundente. Roberto Cabrini também extremamente por dentro desse caso. Roberto Cabrini com muita delicadeza, com muita habilidade, né, o que é característico. Ele é uma pessoa muito amável, mas não deixa de fazer perguntas firmes, não deixa de fazer perguntas fortes, perguntas importantes. Portanto, estas são as primeiras revelações de uma mulher que quer saber a verdade. E ela alerta, ela quer a versão que foi contada pelas testemunhas na madrugada da tragédia. Aliás, na madrugada não, no dia da tragédia, que foi contado de madrugada à polícia. Ela diz que estranha muito o fato da polícia ter divulgado o segundo depoimento e estar fazendo mistério no que foi contado pelas testemunhas no dia da tragédia. Você fica agora com a edição local, a edição regional do Cidade Alerta. É extremamente compreensível. Percival de Souza, ela é advogada criminalista. Além de viúva, ela é advogada criminalista. E ela questiona o fato dos primeiros depoimentos quando é o quente da história. A polícia pega o primeiro depoimento assim que acontece a tragédia e depois, se o depoimento não tivesse deixado o delegado satisfeito, eles coletam outro depoimento, como aconteceu. Só que a esposa insiste. Onde estão os primeiros depoimentos, Percival? Como o Cabrini é o mestre da reportagem, ele sabe fazer perguntas e sabe ouvir o entrevistado, eu acredito que comece a entender o que se passa na cabeça da advogada. Quer dizer, Bart, você veja bem, os personagens estão todos no quinto andar do hotel. A viúva tem toda a razão em estar profundamente irritada, porque aquelas pessoas lá do quinto andar, na cena do que provocou a queda fatal, preferiram conscientemente serem solidárias com a Bianca e não com ela, a viúva. Quer dizer, toda a solidariedade dos falsos amigos é dirigida para a Bianca, para fazer com que a viúva não a veja, para impedi-la de ver o corpo, para não prestar informações importantes, ou seja, a direcionada a solidariedade, além de tudo, o Bate, está pessimamente direcionada, está direcionada para a pessoa errada. Quem merece toda a solidariedade
é a esposa, é a viúva e não a garante de programa. Os amigos, aí ela tem toda a razão, os falsos amigos inverteram por completo uma situação dolorosa, Bate. Eu acho que é o seguinte, Percival, sabe como tudo isso teria sido evitado? O fato que eu estou dizendo, não a morte do Kevin, mas essa situação indelicada, constrangedora da Bianca, do Jonatas, do VK e da garota de programa. A garota de programa não, porque a garota de programa estava ali fazendo o trabalho dela e ela tem que ser respeitada, mas os amigos eram o Jonatas e o VK. Tudo isso poderia estar sendo evitado, mesmo a Deolane nunca tendo ido com a cara do VK, como ela mesma disse. O seguinte, aconteceu, aguenta o tranco, eles estavam no quarto. Olhem para a cara da viúva. Olhem para os olhos da Deolane. Só contem o que aconteceu. Vocês conseguem agora, se coloquem no lugar, por favor. Não é que ela está procurando endeusar o marido, não, longe disso. Ela não está querendo endeusar o marido e culpar outras pessoas. O que ela está tentando mostrar para todos nós é o seguinte, que quem estava no quarto com o marido dela, na hora de desfrutar do dinheiro, na hora de desfrutar das benesses da fama, na hora de desfrutar, andar de carro importado, com ar-condicionado, ir a restaurante bom, todo mundo entra de graça na balada, todo mundo usa bebida na balada de graça, bota na comanda do Kevin, não pega a fila para entrar com o Kevin, fica no palco em cima do Kevin, aquela história, a família acha que esses amigos ali na hora estavam. Na hora do bem bom, eles estavam ali, olhando para a cara da Deolane. Na hora em que a casa cai, mesmo não sendo culpa das testemunhas, ela diz que essas pessoas na hora em que ela precisava saber o que aconteceu com o marido dela, ela diz que os amigos do marido se preocuparam mais em proteger a garota de programa, que não tinha nada a ver com isso. Estava ali fazendo, repito, o trabalho dela. Até duvido que a garota de programa, sabendo que a esposa estava dentro do hotel, que a garota de programa fosse num negócio que podia terminar mal pro lado dela. Tanto que tomou tapa na delegacia. Só que a Deolane não se conforma de que esses amigos, em vez de olharem nos olhos dela, na cara dela, ela disse que o VK fugiu do hospital, que ele queria fugir para São Paulo, que ela disse que o VK só não fugiu porque estava sem dinheiro. Senão, pelo jeito, nem prestar depoimento à polícia ele prestaria, diz a Deolane. Então, o mínimo que tem que ter, se você é amigo do falecido, é tratar a viúva com respeito. Imagina só, a senhora, o teu filho morre, Deus me livre. O seu marido morre. E o seu marido morreu, sei lá, dentro da UTI. Quem é que tem que dar satisfação para a família do que aconteceu? É um médico. Às vezes que eu perdi minhas pessoas queridas, eu queria saber exatamente. Mas o que ele disse antes de morrer? Por que a pressão baixou? Por que a bactéria não deu conta? Por que o remédio não deu certo? São perguntas inerentes do ser humano, né? Da curiosidade do ser humano, de querer saber o que aconteceu com aquela pessoa que você ama. Você imagina você buscando explicações, aí o teu amigo, a tua esposa, o teu marido, o teu pai, morre dentro de um quarto. Independente se estava aprontando ou não dentro do quarto. Mas ele morre dentro de um quarto, e dentro desse quarto estava quem se auto-intitulava melhor amigo dessa pessoa. E na hora que você precisa descobrir o que aconteceu dentro daquele quarto, a Deolane diz que essas pessoas estavam tentando esconder a garota de programa para fazer a Deolane, palavras da Deolane, de trouxa. Consegue entender agora que é diferente você buscar um assassino quando não há um homicídio? Não há homicídio. Eu já falei 1 milhão de vezes para vocês ouvirem. Chance
praticamente zero, a não ser que tenha uma baita de uma reviravolta e se descubra alguma coisa impensável na câmera de segurança. Não tem assassino. Não tem. Ninguém empurrou o Kevin. A polícia diz que ninguém botou droga pra ele, vai lá, fica bem louco e se joga. Ninguém ficou falando pra ele, se joga, se joga, se joga, você não vale nada, sua vida não vale nada, se joga. Não. Não esperem chegar a essa conclusão. O caso é mais delicado. É uma moça que perdeu o marido e que se sente traída mais de uma vez. Primeiro pelo marido, que fez essa sacanagem com ela dentro do quarto e teve o que procurou. Sacanagem, droga, uso excessivo de álcool. Acabou, olha que mistura. Olha a mistura bomba que ele se meteu. Chegando uma bomba atrás da outra. Você que está me mandando material aqui, eu vou ver já. Aqui eu preciso de mais atenção para ver isso. Aliás, eu vou mandar já para o meu diretor analisar esse material, tá? Consigo ver que você me escreve. Agora, ver esse vídeo eu não vou conseguir ver agora. Te peço desculpa, mas vou. O Pierantoni já te mandei no WhatsApp, analisa para mim, por favor. Então, saibam a diferença do que é uma família. Buscar entender por que os que se auto-intitulavam amigos e que sempre estavam com ele na hora da farra e na hora do bem bom, agora que a viúva queria uma palavra de conforto deles, não tem. Mesmo chegando para ela e falando assim, olha, queria ter voltado ao tempo, eu não queria estar naquele quarto, se eu pudesse eu teria voltado, eu fiz besteira, enfim, minha solidariedade e tal, mesmo se fosse para ouvir um palavrão, ouve. Mas você olhou. Você deu a oportunidade dela te encarar nos olhos. Quando vocês precisaram dela, a condição financeira dessa moça, ela, falaram assim, essa Deolane sempre teve com o Kevin por causa de dinheiro. Mentira! Ela sempre teve condição financeira melhor que o Kevin. Só que na hora, o que ela não se conforma? Na hora de descer para pagar a conta de apartamento, que não era dela e não era do marido dela, ela não tinha a menor obrigação de pagar a conta de rapaz criado. O Kevin não tinha a menor obrigação de pagar a conta de amigo. É tonto igual eu que paga também para todo mundo. Mas na hora de pagar a conta, olharam para a cara dela. Na hora de pedir para pagar a conta de hotel e para esticar a reserva, olharam para a cara dela. Na hora de falar, olha, teu marido está muito mal, aconteceu uma grande de uma burrada, de uma tragédia, e deixar ela se ajoelhar, como vocês se ajoelharam lá falando coisa que até agora a gente não entendeu, vocês não deram oportunidade para a mulher. Na hora que a única oportunidade que ela tinha de sentir o marido dela respirando, ela está dizendo que vocês botaram ela numa cadeira estratégica para ela não ver vocês escondendo uma garota de programa dentro de um hotel. Tenham um discernimento e a compaixão do que é você procurar um assassino que não existe. Ela não está procurando assassino. Ela já falou com todas as palavras, não tem homicídio. Mas ela quer saber por que o MCVK e por que o Jonathan não olharam para a cara dela e não contaram nem para ela e nem para a família do Kevin o que aconteceu. E ela está coberta de razão de buscar essa resposta, Percy. Exatamente. Ela está buscando o quê? Respeito, dignidade, honestidade. É isso que ela está buscando. E ela, na condição de esposa do MC Kevin, ela passa a criar um ambiente familiar, ela passa a ser uma administradora da vida do Kevin, da qual ela partilha, para que tudo seja ali conjunto, harmonioso. Então ela considera os amigos do Kevin como amigos dela e fica extremamente decepcionada ao perceber
como é alijada dessa relação pessoal com o Kevin. Quer dizer, toda a atenção para ele, para coisas que, segundo eles, ela não poderia e não deveria saber, toda a solidariedade com a garota de programa e um distanciamento dela no momento que é amigo de verdade, Bate. Amigo de verdade é amigo na hora boa, na hora alegre, na hora ruim, na hora triste. Amigo de verdade é aquele por quem, Bate, você nutre tanto afeto, tanto carinho, tanto amor, que você transfere, é como se você transferisse a sua alma de endereço. E a viúva não encontrou essa reciprocidade por conta de quem ela esperava. Como você disse, se eles tivessem dito para ela de imediato, como era obrigação, como era dever moral, tudo o que havia acontecido, essas coisas teriam sido evitadas. Não, eles preferiram sonegar informações, esconder, camuflar, mentir, despistar, disfarçar. Por isso que ela está com toda a razão, a viúva está completamente decepcionada com aqueles amigos que estavam no andar do hotel, Bate. Ela tem razão, não tem, Percival? De ficar chateada pelos amigos terem levado o Kevin lá pro apartamento, mas porque ela é viúva. E eu não vou tirar a razão dela de ficar chateada com os amigos do Kevin, de terem levado ele para essa festa, ou a festa que foi provocada pelo Kevin. Mas, ao mesmo tempo, ela não tem razão de buscar um culpado pelo Kevin ter ido. O Kevin assumiu a responsabilidade. E ela não está dizendo que está procurando o culpado. Ela só quer entender por que, na opinião dela, como advogada criminalística, aí é uma advogada criminalista que está na história e viúva. E ela diz o seguinte, que ela teve acesso, a esposa teve acesso, olha como essa história vai longe. Olha o que chegou aqui agora. Vê se dá para usar esse material, Rafa, eu não sei se tem que transcrever, decodificar. Diz que tem um áudio aí que ela explica. Mas, segundo uma pessoa ligada à esposa, a Deolane conseguiu um áudio que fala no momento que a Bianca fala que no momento em que o Kevin se joga, a Bianca teria ficado prestando atenção na conversa do Kevin com o VK. Veja só, isso quem está dizendo é a Deolane, a esposa, que ela teve acesso ao material. Para quem ainda não sabe, a Deolane está fazendo uma investigação paralela e ela tem todo o direito. Ela, como viúva, ela pode fazer investigação paralela, ela pode contratar até perito particular para tentar descobrir o que aconteceu mesmo com o marido dela, não pode, Percival? Ela tem direito a isso? Se ela pagar do bolso dela? Se quiser, ela pode até funcionar como uma espécie de assistente na condição do inquérito, na condição de uma pessoa que, como advogada, está acompanhando as investigações, está acompanhando a elaboração do inquérito. Até porque no desdobramento esse inquérito irá para o Poder Judiciário, haverá parecer do Ministério Público e haverá decisão judicial a respeito, provavelmente, com relação ao eventual arquivamento do caso. Então ela pode acompanhar, sim, tem todo o direito, Bate. E mesmo a polícia concluindo o inquérito, ela pode, ou então, ficar satisfeita, a Deolane pode ficar satisfeita com o que viu, como, né, nesse caso, não só como viúva, mas como advogada. Ela viu ali, né, a análise da polícia. Né, a polícia, ela busca indícios, e por meio de indícios, e o trabalho do Dr. Antenor e do Dr. Henrique são fantástico lá no Rio de Janeiro. E por meio desses indícios, chega à conclusão. Não quer dizer, não é, Percival, é bom deixar claro, não quer dizer também que a conclusão que a polícia chega é a verdade dos fatos. Quem vai dizer se é verdade ou não é a polícia. A polícia traz indícios e conclui o que foi investigado. Indícios e conclui o que foi investigado. Mas quem bate o martelo dizendo se é verdade ou não o que aconteceu é o juiz, não é isso? Exatamente. E por essa razão é possível, no caso a viúva como advogado, pedir, requerer, isso não quer dizer que seja atendida, mas ela pode requerer
o que juridicamente se chama de diligências complementares. Ela pode apontar elementos que considera obscuros, não suficientemente esclarecidos e que merecem um tipo de investigação direcionada exatamente para que esses pontos sejam esclarecidos. Ela pode fazer isso sem dúvida nenhuma, Abate. Olha, que maior prejuízo pode ter uma mãe que perde um filho? Que maior prejuízo pode ter um pai que perde um filho? Quando um pai ou uma mãe perdem um filho numa questão acidental, por exemplo, muitas vezes acontece um acidente em casa, um bebezinho está lá, a mãe sai 30 segundos, volta, pegou fogo a casa, o bebezinho morreu. Muitas das vezes a justiça entende do abandono de uma pessoa incapaz de se defender, mas se essa mãe não tiver feito por mal, com intenção de matar o próprio filho, o próprio juiz chega à conclusão falando, olha, essa mulher não vai cumprir pena nenhuma porque a maior pena a vida já lhe deu, que é a morte do filho. Ai, ai, ai. Eu tenho aqui, isso aqui, palavras. Deixa eu perguntar, posso dizer que você está me falando isso porque é uma acusação, Você está me ouvindo aí, eu acho, né, do outro lado da TV, muito grave, e eu não me sinto confortável em falar sem seu aval. Posso dizer então, ela está me respondendo aqui, posso dizer então que é sua linha de investigação? Vou perguntar aqui. Só um instantinho que ela vai me responder. Melhor não, Por isso que eu vou conversando aqui, né? Não é fácil fazer Cidade Alerta. Você tem que ter muito sangue frio, porque é uma porrada atrás da outra, gente. E a gente vai se comovendo junto com as pessoas, mas o que essa minha fonte está dizendo aqui, eu estou dizendo para ela que eu só posso falar isso na televisão se eu puder apontar imediatamente. Eu tenho total direito como jornalista de preservar minhas fontes. Mas uma acusação tão grave quanto essa que me fez aqui, e você está me assistindo lá em casa, você sabe do que eu estou falando, isso, chegou à conclusão comigo aqui. Melhor não, porque eles mesmos vão ter que falar. Ok, não vou falar isso. Não. Não vou falar isso, porque eu acho muito precipitado. Entendi. Ok, mas você me entende, né? Você entende o que eu estou falando, né? Se eu falo uma coisa dessa, eu preciso falar quem está me contando, porque é muito grave. Mas me responda uma coisa, você que está me assistindo. Vocês vão, se chega à conclusão, que já é esperada pelas entrevistas da polícia, vocês vão interpelar, vocês vão seguir com questionamentos na justiça ou não? Veja se isso você pode me responder. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, se a polícia chega e fala o que nós imaginamos, que ali tudo foi um acidente. Veja bem. Percival, é um caso diferente, porque nós não estamos só lidando com uma vítima de tudo isso, que é a viúva. Nós estamos lidando, Percival, com uma advogada criminalista. Então, isso até explica, Perci, o fato dela ter ficado na delegacia quase 9 horas.
acredito eu, que ela não tenha ficado na delegacia porque o delegado tinha o que perguntar para ela durante 9 horas. Não tem nem o que falar durante 9 horas nessa história. Mas eu até acredito que ela, já pensando nas conclusões que fossem ser tiradas a partir daquele momento, ela fez questão de acompanhar todo o desdobramento da história, até porque a família está disposta a seguir uma investigação paralela de suspeitas, inclusive graves, Percival. Mas isso eu quero que saia da boca deles no momento oportuno, Perci. Por isso mesmo, Bate, que ela ficou todo esse tempo na delegacia da Barra da Tijuca, porque ela, estando hospedada no mesmo hotel que o MC, Kevin, ela se viu em condições, como de fato estava em condições, de relatar minuciosamente todo o dia, o que se transcorreu durante todo o dia antes da ida do MC Kevin até o 5º andar. Agora, o fato é que, como houve morte, como houve consequência morte, como houve e há o elemento morte, nós estamos diante de uma apuração criminal. A apuração criminal, o titular de uma ação penal, no sentido de arquivar ou determinar novas investigações ou apontar alguém até com suspeição, é exclusiva do Ministério Público, que numa ação penal é o titular. Quer dizer, Bate, não existe nenhum processo criminal sem que haja denúncia por parte do promotor, por parte do Ministério Público. E com base nesse parecer do Ministério Público, que por sua vez se baseia nas investigações da Polícia Civil pela 16ª Delegacia na Barra da Tijuca, o juiz então decidirá. Agora, o que nós temos então? Se houver um fato novo, se houver o que se considera juridicamente um fato novo, investigações podem ser reabertas. O promotor pode, se quiser, requisitar novas diligências. Enfim, nós temos uma situação ainda indefinida, até como você diz, o magistrado bateu o martelo. Bate. Eu estou em contato aqui direto com essa fonte fortíssima, e as pessoas sabem do nosso trabalho sério, de ir até o fim. E eu entendo também o fato de que esse trabalho que nós fazemos de ir até o fim em todos os casos incomoda muita gente. É totalmente compreensível. Já xingaram muito minha mãe, mas eu estou aqui justamente preparado para isso. Estou preparado para isso, me preparei para estar aqui. E alguém, né, esse caso de você mexer com um programa investigativo, você agrada uma parte, num outro momento você desagrada. E eu não estou aqui para agradar, para bajular as pessoas, como a Bianca imaginava que eu estaria. Eu estou aqui para fazer meu trabalho da maneira mais digna possível. E se a família que é vítima diz que tem algo a ser esclarecido, a família tem todo o direito de duvidar o quanto ela quiser, porque quem perdeu o ente querido é a Deolane, o pai, a mãe e os irmãos. Inclusive, eu quero agradecer todos os MCs, todos não, boa parte dos MCs, que eu não vou ficar divulgando porque tem MC que não gosta de mim, daí eu posto que o MC elogiou o nosso trabalho, o MC fica nervoso, mas eu quero agradecer também os MCs, né, boa parte deles que está reconhecendo o trabalho que o Cidade Alerta está fazendo com a FIM. Nós vamos exibir agora a primeira entrevista de Deolane. É uma entrevista longa e se preparem para fortes revelações, porque essa mulher é muito firme, não mede palavras, não tem papas na língua e já disse que não tem nada, absolutamente nada a perder. Acompanhe comigo. Doutora Deolane, eu sei que a senhora estava muito ansiosa para fazer essa entrevista e que a senhora tem muita coisa para ser revelada. Por que tamanha ansiedade? O que a senhora deseja me contar? Justiça, eu quero a verdade. Qual é a verdade? Eu não sei, só quem pode falar é quem estava lá no quarto com ele. E essas pessoas não falam a verdade. Por que a senhora afirma isso? Porque os depoimentos são desconexos. Há muitas contradições, Cabrini. Há muitos relatos de terceiros. Há pessoas que, antes de qualquer coisa, já postou vídeos no Instagram falando outras coisas. Foram 2 depoimentos, o delegado não nos permite ter acesso ao primeiro depoimento.
Você teve acesso ao primeiro depoimento? Não tivemos. Não tivemos. Tivemos acesso aos depoimentos que a senhora também teve. Ao primeiro depoimento você pediu para o delegado? Foi pedido e a informação é de que isso não vai ser divulgado. Qual o motivo? Critério do delegado. Eu não entendo. Como é que a senhora define esse momento da sua vida? O pior dele. O pior de toda a minha vida. Perdi uma pessoa que eu amava. Fui traída. Não sei o motivo. Até porque ele mandou mensagem para mim poucos minutos antes. Ele mandou mensagem falando onde ele estaria, que eu poderia ir lá, que eu poderia ligar de vídeo pelo celular da minha amiga. Ele mandou vídeo falando que me amava. Eu tenho relatos de amigo dele falando que ele não queria ficar com essa menina, que ele estava jogando futebol, que ele já tinha comido. Então, creio que a emoção que ele estava na hora que chegamos ao hotel, neste horário que houve os acontecimentos, não era mais a mesma. Então, há muitas dúvidas. Quem ama trai? Trai. É o instinto do homem. E a vida do Kevin era muito intensa. Ele era tentado a todo instante. Mas quando é que uma a senhora teve pessoa... consciência de que havia um episódio de traição? Eu estava no hospital, já sabia que ele tinha morrido. E chegou um policial me convidando para ir à delegacia. Cheguei na delegacia, falei, mas cadê o Vitor? Por que o Vitor não está aqui? Eu não via o Vitor na delegacia, eu não vi ninguém. Eu só vi o Jonathan lá e eu não conhecia o Jonathan. Eu não sabia quem era ele. E eu tô lá sentada, achando que... Porque foi da janela, então a polícia teria que investigar todas as linhas de suicídio, de jogar. Cabrini, nesse momento, o que eu mais pedia pra Deus era que o Kevin tivesse se escondendo de mim mesmo e fosse uma fatalidade. E a senhora chegou pensando nessas possibilidades até que hora? Aí eu cheguei, falei com o delegado, falei, doutor, eu estava dormindo. Minha irmã estava vindo de São Paulo, minhas duas irmãs, então chegou a minha irmã mais nova, que é advogada, as duas somos três. E a minha irmã já olhava para mim com pena. E eu comecei a sair do luto um pouco e ficar envergonhada. Eu não estava entendendo, mas eu conheço a minha irmã. Mas até então a senhora não sabia que havia um episódio de traição? Não. E quando a ficha caiu? Quando eu olhei para minha irmã e falei, me fala o que está acontecendo. Foi quando a minha irmã, eu estava no carro com o Jader, aguardando ela sair, porque ela estava conversando com o delegado. E ela entrou dentro do quarto e me falou, tinha uma mulher lá. E o delegado falou que chegou alguém batendo na porta, ele se assustou e pulou. Esse é o primeiro depoimento dado pelo delegado. Esse é o teor dos primeiros depoimentos que o delegado falou para minha irmã. Que foi desse jeito. Como foi exatamente esse seu encontro com Bianca Domingues? Eu só vi ela no segundo dia do depoimento na delegacia. Houve uma discussão? Eu dei um tapa na cara dela porque eu vi ela e o VK cochichando. E ela falava, ele queria me beijar e eu não queria. E eu não sei de quem ela está falando, mas eu vi isso. Na verdade eu queria bater no Vitor, só que como eu vi ela fazendo isso, eu dei um tapa na cara dela e minhas irmãs me retiraram do local. Só consegue descrever exatamente o que a senhora observou? Eu vi os dois cochichando. Então os policiais começaram a falar que não é lugar disso, que falta de respeito. Minha irmã falou assim, falta de respeito da parte de vocês, colocar minha irmã do lado dela, num episódio desse. E quando ela fala que ela não quis, aí eu
dou o tapa nela. Porque hoje, depois de analisar tudo isso daqui que eu fiz, todos os interrogatórios, eu sei que a Bianca estava ali para atrair o Kevin. O hotel dela era 6 minutos de distância de lá. Se ela queria tomar sol, ela ia tomar de frente ao hotel dela, não precisava ela ir para lá. Ela foi a isca. Como sempre, quem não dá valor a quem tem valor se perde. E quem se atrai ao fácil também se perde. Então foi isso que aconteceu. A senhora quer dizer que eles estariam combinando depoimentos? Eu acho que sim. Eu acho que houve algo ali. É uma certeza ou uma suspeita? Não posso dar certeza porque eu não estava. Mas é uma no local. suspeita? Sim. Só eles podem falar o que aconteceu. O Vitor falou pra mim... Quando a senhora deu aquele tapa, quando a senhora agrediu a Bianca, o que havia na sua cabeça? Eu vi 2 pessoas despreocupadas com a morte de uma pessoa que nunca mais ia voltar. Nesse momento, a senhora já tinha certeza que havia um episódio de traição? Sim. Mas eu não queria acreditar. Eu questionava a minha irmã toda hora. Mas como assim? Mas ele transou, querendo me enganar. Mas ele transou com a menina não estava com o Vitor. Eu queria me enganar para não passar por esse luto sendo traída. A senhora ainda tinha esperança de que ele não a tivesse traído? Sim. E quando a senhora constatou que a senhora tinha sido traída, qual foi a sua reação? É que eu constatei que eu tinha sido traída quando eu li os depoimentos. Isso é algo diferente. Aí eu olhei pra mim mesma e falei, porra, Deolane, é sexo. Só que nesse momento eu tava com uma sede de justiça muito grande. Então a traição eu deixei de lado pra entender o que realmente aconteceu. Eu vou viver meu luto só quando eu resolver isso, Cabrinho. Eu aqui estou hoje como doutora Deolane. Qual é a sua busca nesse E momento? esposa de MC Kevin. Eu não estou aqui ainda como viúva traída. Isso eu vou assimilar quando encerrar essas investigações. Se a senhora o tivesse apanhado dentro daquele quarto, em uma traição, o que a senhora teria feito? Batido palma e falado, você me perdeu. Eu nunca... Só isso? Eu não teria ido pra cima dele. Porque eu não tenho força com o Kevin. A gente não saía na mão, como no ditado popular. A gente não se agredia, a gente disputava quando nós terminávamos. O Kevin arriscaria a própria vida para não ser descoberto pela senhora? Em traição? Eu acredito que ele saberia contornar a situação e me levar embora. Eu não acredito que ele pularia dali. Eu não sei. Eu acredito que ele não pularia dali sem um estímulo, sem alguém falando algo. E do jeito que é relatado nos depoimentos, não traz uma fundamentação para o ato. Não tem nada que mostre, foi por isso. A senhora em algum momento recebeu alguma informação de que o seu marido a estava traindo em um apartamento do quinto andar? Em nenhum momento, eu estava dormindo. A senhora já se considerava a mulher dele? Sim, eu dormia com o Kevin 6 dias da semana e um não. Eu larguei minha vida para viver a dele, Cabrini. Que a senhora é advogada criminalista? Sim, eu amei muito forte. Quando a senhora afirma que deixou a sua vida para viver a dele? Porque os problemas dele a serem resolvidos supria a minha agenda diária. Eu tinha que repassar os meus afazeres para as minhas irmãs que são advogadas, para minha assistente. Então eu abria mão de tudo isso para resolver os problemas dele. Porque eu queria o ver grande, era o grande sonho dele. Que tipo de problema? Problemas de distrato com a produtora, problemas de
de artistas dele, que ele já estava num setor acima, ele já estava empresariando alguns MCs. O Kevin, assim, ele cresceu muito em muito pouco tempo. Então, isso mexe. Então, eu falava pro Kevin que ele tinha que passar por um psicólogo, que tinha que centralizar a vida dele, que ele não poderia dar tudo o que ele tinha pros amigos e ficar sem nada. E foi esse o motivo do nosso desentendimento no dia do acontecido. Havia uma pressão por parte das outras pessoas, talvez. Sim, das outras pessoas. Nós ríamos das críticas. Que tipo de crítica? De que eu seria mais velha, de que eu era corna. Aí uma hora o povo falava que eu era golpista, que eu queria fama, que eu queria o dinheiro dele. Eu sempre tive mais dinheiro que o Kevin. Sempre. Só que ele nunca precisou do meu dinheiro pra viver, como eu nunca precisei do dinheiro dele. Quando eu conheci o Kevin, eu não sabia uma música dele, eu nunca fui fã dele. Eu gosto de sertanejo, que me acompanha a ver, eu gosto de sertanejo, de um pagode. Hoje eu ouço as músicas porque eu, por acompanhar o Kevin, eu conheci muitos MCs, as mães, a história. Então hoje as músicas conscientes que eles falam, eu escuto, eu ouço muito. Vocês estavam juntos há quanto tempo? Há 1 ano e 2 meses. Mais intenso do que qualquer 10 anos da minha vida. Eu E por nunca que vivi tantas tanto. brigas, conforme a senhora relatou? Porque eu tentava fazer dele a pessoa que eu queria que ele fosse. Que pessoa que a senhora queria que ele fosse? Um homem centrado, estruturado, que não fumasse maconha para o público ver, porque ele tinha muito público infantil. No entanto, que os últimos stories dele, ele tá bem mais tranquilo. O Kevin fumava muita maconha. Não era algo que o tirava do controle. Vocês discutiam muito sobre isso? No começo, sim, bem no começo. Depois eu abri mão. Eu falei, tá bom, Kevin, só não posta para as pessoas não verem. Ele era um rapaz jovem, apenas 23 anos, com muito sucesso. Sim. As drogas faziam parte da rotina dele, em que extensão? A maconha diariamente. Outros tipos de droga, não. A maconha diariamente. No dia ele tinha usado uma droga sintética? Ele tinha tomado MD. Ele tinha tomado MD? Ele tinha tomado MD. Com seu conhecimento? Ele falou pra mim. E por que ele buscou essa droga nesse dia? Ah, não sei, ele tava no limite da felicidade. Ele tava muito feliz. Não é normal um MC de São Paulo ir pra um show no Rio de Janeiro e ter 2.000 pessoas. Vocês estavam juntos há 1 ano e 2 meses, certo? Sim. Nesse período, quantos desentendimentos, quantas brigas? Desentendimentos, muitos. Quase todo dia eu e o Kevin se desentendia por alguma coisa, mas logo ele, vida, eu te amo, calma, o pai é novão, não sei o que lá. Eu, Kevin, não é porque você é novo que tem que acontecer certos tipos de coisas. Nós tínhamos, acho que, uma briga por mês, quase. Quem era mais ciumento? Ele era muito ciumento. E a senhora? Eu também sou, só que eu tenho muitos ciúmes do que eu vejo. O Kevin imaginava e acreditava. Eu tinha a senha do celular dele, eu tinha o Instagram dele, da produtora dele. Eu via muitas mensagens, eu via muitas meninas mandando foto de partes íntimas. Eu via muitas pessoas falando: o que você faz com essa mulher, já tem filhos, o que você faz com essa velha. Eu tenho só 33 anos. A senhora, portanto, era uma mulher muito ciumenta em relação a ele? Sim, porque as mulheres me afrontavam muito, né? De que forma? Mandando mensagens pra mim. Agora, neste momento trágico, muitas pessoas estão falando que a culpa é minha. Como assim? Que se eu não estivesse lá, isso não teria acontecido. Que eu estava atrás dele. Eu estava dormindo. Eu não fui atrás dele porque eu sabia como ele estava e que nós iríamos brigar. A senhora era muito possessiva em relação a ele? Não. Eu queria o ajudar para ele conseguir as coisas que ele tanto sonhava. Quando eu brigo com o Kevin lá no hotel, nós nos desentendemos, não foi porque ele foi pegar dinheiro para pagar o quarto do amigo dele. Foi porque ele foi a segunda vez, já era outro amigo. A primeira vez eu falei: nossa, Kevin, você e esse seu coração. Eu tenho aqui nas mensagens. A segunda vez eu falo 1 quarto, mas agora é 2 quartos, não tô entendendo. Porque a van foi vazia, era pros amigos dele terem subido com a van.
E eu e ele ter ficado lá e o casal de amigo nosso e os 2 segurança, porque eram os quartos que já estavam pagos até segunda-feira. Que hora começa a briga? 13h36. Não é a briga, é uma discussão. Eu falo que ele é muito otário, eu falo assim pra ele. Você vai pagar mais R$500 porque o Dana não foi embora. Você é muito otário, mano. Ô, dá licença. Ô. Ele levou o dinheiro, o primeiro dinheiro do primeiro quarto. Depois ele mandou o Jader ir buscar mais dinheiro. O Jader não quis buscar o dinheiro. E ele começou a brigar comigo por telefone. Ai, qual que é a sua aí do Jader? O Jader é meu funcionário, eu que pago ele. Eu tô pedindo pra ele ir buscar dinheiro, ele não quer. Quem é Jader? O segurança dele. Aí, eu até nem lembrava que o Jader tinha subido pra pegar o dinheiro. Eu lembrei depois. O Jader subiu pra pegar o dinheiro e eu desço junto com o Jader. Isso me falaram, tá? Porque eu achei que o Jader não queria subir e eu desci com o dinheiro. Mas falaram que o Jader subiu. Eu tenho um reflexo disso. Eu não sei porquê. Essa parte está meio conturbada na minha mente. Mas enfim, não me interessa. Eu sei que eu desci com o dinheiro. E eu mando uma mensagem pra ele. Kevin, é um quarto ou 2? E eu falo alguma coisa pra ele, acho que eu chamo ele de otário, porque eu também chamo na mensagem. Falo, meu, você é um otário, tudo seu você dá pros outros. Mas eu desço. Dou o dinheiro pra ele tava bebendo uma cerveja e ele joga a cerveja no chão. E eu saio andando, fica aí, vai, aproveita, fica aí. E vou pro quarto. Ele vai atrás de mim, ainda até a porta do elevador, e eu subo. Eu subi, pensei em ir embora, arrumei as malas. A polícia, se falar o que houve, o que viu quando entrou no meu quarto, porque quando eu estava no hotel, eles entraram no meu quarto. Por que pensou em ir embora? Pelo desentendimento. Porque eu vi que os amigos dele ficou e aquilo não era o que nós queríamos. Nós queríamos ficar... Defina exatamente esse desentendimento. O desentendimento do pagamento, que eu não queria que ele pagasse, porque a van foi vazia e eles teriam que voltar de van. Então e vocês eles não... discutiram por causa disso? Sim. Qual foi o tamanho dessa discussão? Do jeito que nós vivíamos, pra mim, normal. Ele dizia o quê? Aí ele falava, eu não sou seu fiote não, eu não sou seu fiote não sou seu filho. Assim, tipo, porque eu estava falando que ele estava sendo um otário pros outros. Tipo, querendo mandar nele. Entendeu? Aí... Quanto tempo durou essa discussão? Começamos 1h33 e terminamos 1h37. Fui tomar banho e dormi. Falei, vou tomar um banho e dormir, daqui a pouco eu busco ele, ou ele vai subir. Por volta das 1h50 às 2h. Então a senhora ficou sozinha no quarto? Fiquei. Dormindo? Porque eu subi, bloqueei ele, porque ele ficou me ligando de vídeo. Aí eu bloqueei ele e fui tomar banho e arrumei o quarto por cima, tomei banho e dormi. A senhora não queria receber a chamada dele? Não, eu não queria falar com ele porque ele tava falando nada com nada. E chegou essas mensagens no meu celular. Que mensagens? A Tainá me chama, amiga, eu não respondo, porque eu estou dormindo. E ela me conta que desce lá pra baixo. E ele está no quiosque e pede o telefone dela pra falar comigo. Então, ligação de voz perdida, 15h38. Ligação dele? Isso. Aí ele fala, mó dia lindo. Eu não respondo. 16h14, Kevin aqui. Aonde que você tem que entender que fica me tratando como seu filho, não sou seu filho. 16h16 ele manda. Vida é isso, tio. É, vida, é isso. Vida é isso, tio. Amor da minha vida, é isso, tio. Só não sou minha vida, é isso, tio. Só não sou seu fiote, só isso, eu tô aqui, jogado na Pode vir aqui, ó, tô na frente do hotel, filho. Pode me ligar a hora que você quiser, tô aqui, jogado, filho. Às 4h17 ele tenta ligar de novo, só que eu estou dormindo. Às 4h21 ele manda gravar um vídeo pra me mandar. E esse vídeo é mandado. Ele fala que eu tenho que entender que ele não é meu filho, fiote, como ele usa o termo, e ele fala, eu te amo 3 vezes. Aqui não tinha mais briga. Aqui se eu acordo, tomo um banho e desço, eu subo ele, vida, vamos embora, vamos tomar banho, vamos dormir. Não ia ter mais briga. 4h21 ele manda esse vídeo. Mandei até os grupos aqui, eu tocar pra você, ó. Você ficar querendo tratar nós como fiote, não é nessa fiote não, tio. Vai, canta pra ela, vai. Ele fala, eu te amo 3 vezes, entendeu? Ó, ele tá alegre, ele tá em êxtase.
Que hora foi a última mensagem que ele te mandou? O Kevin, ele me mandou uma mensagem, porque ele mandou print pra mãe dele que mandou a mensagem pra mim. Ele mandou uma mensagem pra mim às 17h11. Estou indo embora de avião, tá ok? Só que não chega, porque ele está bloqueado. Sua última comunicação com o Kevin foi que hora? 13h37. Qual foi a comunicação? Que ele começou a falar do hotel, que ele não era meu fiote, que o Jader tava me obedecendo, que eu não tinha que estar falando com ninguém, que ele não falava com as minhas amigas, e eu bloqueei, porque ele não parava de falar. Eu nem terminei, eu nem questionei briga, eu nem fiquei rebatendo, entendeu? Eu só falei, ai, viu, tá bom. Só isso. Aí às 15 e pouco, às 16 e pouco, ele usou o celular da minha amiga e mandou essas mensagens que eu te mostrei. Só que eu não vi porque eu estava dormindo. Eu acordei com a minha amiga batendo na porta do quarto. Foi quando eu respondo a minha sogra e fico no quarto e falo que estava dormindo. Então a Tainá liga pro esposo dela, ele fala que não achou ele ainda e ela fala, então eu e a Deolane vai descer também pra procurar. Ele falou, não, calma, nós já tá subindo. Eu continuo, permaneço no quarto e passado alguns minutos, cerca de 5 minutos, foi muito rápido, acho que uns 5, 7, 8 minutos, o Lucas chega. Em algum momento a senhora imaginou o que estava acontecendo no apartamento 502? Eu nem sabia os quartos que as pessoas estavam. Eu só sabia do meu quarto e que a minha amiga estava no 10º andar. Nem o número do quarto dela eu sabia. Eu só sabia o meu. Eu não fui em quarto de ninguém todos os dias que a gente ficou lá. Não teria nem como eu ir a esse quarto, porque eu não sabia a numeração. Deolane, sinceramente, você não estava do lado de fora, batendo na porta? Nunca. Eu estava dormindo. Não tinha como eu ir nesse quarto. Eu estava dormindo. E por que aparentemente o Kevin temia tanto ser descoberto pela senhora em ato de traição? Porque eu falei pra ele que eu não aceitaria mais nada. E porque eu acho que é normal de todo homem ter medo de descobrir que a mulher o traia. Eu acho que tanto a cultura do homem é trair, como é o medo de ser descoberto. Que hora exatamente a senhora ficou sabendo que o Kevin tinha caído do 5º andar? Quando o Lucas chegou batendo na porta, junto com o Bruninho. Que hora? O Kevin se jogou da sacada. Era umas 18h20 por aí, 18h18. Ele bateu na sua porta? O Lucas bateu na minha porta junto com o Bruninho. E o que ele disse à senhora? O Kevin se jogou da sacada. Eu, como assim, tá louco? E o Bruninho desesperado, o Kevin se jogou da sacada. Eu, mas por quê? De onde? Como assim? Quis ir no mesmo momento lá pra baixo e eles não deixaram. Por causa da menina. Então me deixaram alguns minutos ali dentro do quarto. Eu, gente, eu tenho que ir, eu tenho que descer. E fui saindo. Nesse mesmo momento, 18h18, eu ligo pro Jader. Jader, o que está acontecendo? Então, o Kevin se joga da sacada entre 18h09 e 18h16. Eles estavam me protegendo de ver a menina lá embaixo, porque a menina estava lá embaixo. Isso a senhora descobriu depois? E descobri depois. Então eu ligo pro Jader. Eu falo 18h18, eu falo pro Jader. Não, eu chamo o Jader 18h09. Salve, ele, oi, tá bem? Eu falei, tô, cadê ele? Aí o Jader fala, tô aqui no meu quarto, vou descer agora. Ele tava lá embaixo com o Max, Gabi e os moleques. Então, às 18h18, o Jader me liga 2 vezes. Aí eu falo pra ele. Jader, pelo amor de Deus, o que aconteceu, Jader? Eu falo que isso. Gente, o Kevin caiu do 3º andar, 4º andar aqui, meu. Por favor. Aí ele fala, onde você tá? Eu falo. Ele me fala isso, já é 23h41, onde você tá? Eu falo, na delegacia. A senhora não teve acesso ao corpo do seu marido? Não. Não me deixaram. Eu tava lá sentada e a garota tava passando atrás de mim. Lá embaixo, a todo momento, eu pedia pra ir ver ele. Não, cunhada, não vai, tá muito feio, não vai. Porque ela desceu e ainda foi pra lá, onde tava o corpo dele. O menino que falou, tira lá daqui, a mulher dele vai descer. Naquele momento ele ainda estava vivo?
Ele estava respirando, era o que me consolava. Eu falava, o Kevin é forte, ele tá malhando, ele vai aguentar. E a princípio falaram o terceiro andar. Eu falei, eu olhava e falava, não sei, terceiro andar, acho que dá, ainda acho que dá. Se eu tivesse visto como ele tava lá embaixo, como eu vi depois das filmagens, eu saberia que não daria. Eu só vi ele vindo na maca e entrando dentro da ambulância. Eu falava, tô demorando muito, leva ele logo. Calma, cunhada, tá fazendo os primeiros socorros. Liguei o pisca-alerta do meu carro e fui na ambulância até o Miguel Couto. O Max dirigindo, eu não respeito a farol, não respeito a radar, pode ir, liga o pisca. Chegamos lá no hospital. Eu pedi pra falar com a capitã do corpo de bombeiros. Falei, e aí? Ela falou, ele tá muito grave. Ele teve uma parada, mas ele voltou. Aí o médico chegou, falou, você quer ver ele? Eu falei, quero. Então vamos lá. Quando eu cheguei lá, outro médico não deixou eu ver ele. Eu voltei. Mais uma vez chegou o outro médico. Acho que ele queria que eu visse o Kevin com vida. Falou, você quer ir lá ver ele? Eu falei, quero, é tudo que eu quero. Porque eu achava que nosso amor é tão forte que se eu falasse no ouvido dele, orasse ali onde ele estava, algo ia trazer ele de volta. Eu tinha isso comigo a todo momento. Eu vou mandar ele levantar, eu vou mandar ele acordar e vai dar tudo certo. Eu comecei a orar. Aí o médico, quer ir lá de novo? Quero. Fui. Quando eu cheguei, calma, não entra agora. Eu comecei a orar lá na porta da sala que ele tava, eu levantei a mão pro alto, o povo tudo me olhando. Aí chegou o médico, não dá pra você ver porque ele tá passando mal. Voltei de novo. Me chamaram de novo pra ver ele. E nessa vez eu podia levar alguém comigo. Então foi o amigo dele junto comigo, o Kiko. Uma pessoa maravilhosa. Ele entrou comigo. Eu nem me toquei que tava estranho, porque das outras vezes não deixava entrar ninguém comigo e dessa vez deixaram. Aí chegou um outro médico, olha, o Kevin teve 3 paradas cardíacas. Eu imaginei que ele ia falar, e voltou, e agora tá melhor. Aí ele só falou assim, ele teve 3 paradas cardíacas e não resistiu. Ali eu caí no chão, eu desabei, eu comecei a gritar, porque Deus... Até então a senhora não tinha consciência do que tinha acontecido? Eu não sabia de nada, todo mundo foi pro outro lado do hospital e me deixou sozinha com a minha amiga lá. A senhora notava que havia algo Sim, estranho? eu notava porque ninguém viu ele no quarto. Só que ali eu não estava preocupada com isso, porque não me passava na minha cabeça que estaria acontecendo alguma coisa referente à traição. Eu imaginei o Kevin tava muito louco, foi uma brincadeira de mau gosto, o Kevin tentou fazer besteira. Vem para mim, por favor. Algumas regiões do país ficam agora com a programação local. Para você que continua comigo, vem para cá, por favor. Eu dou uma entrevista dura. Nós temos ainda uma longa entrevista pela frente, que foi confeccionada pelo Roberto Cabrini. Mas antes de eu fazer as considerações do que vem ainda a seguir, né? Questão do anel, da aliança de R$25 mil que sumiu, vamos completar essa parte onde ela recebe a notícia, eu não sabia, ele resistiu a 2 paradas cardíacas, mas na terceira o Kevin acabou morrendo, veja. Não me preocupei com isso, não me preocupei em nenhum momento, passou na minha cabeça. Hoje a senhora consegue juntar as peças? Hoje eu consigo. O que a senhora consegue enxergar agora? Eu consigo enxergar que ele foi muito influenciado. Até porque sem ele o Vitor não teria como ficar com a garota de programa. Porque ele não tinha dinheiro para pagar. Ele saberia que só ficaria com ela se o Kevin estivesse junto. Eu soube por amigos dele que o Kevin hesitou várias vezes. E eu sei que ele cedeu. E foi.
não sei o motivo. Bem, o fato é que o Kevin acabou assumindo o risco e entrou naquele apartamento, eu repito, sem que colocassem arma na cabeça dele, ele sabia que estava fazendo coisa errada. Agora, Percival, eu volto a repetir que está fazendo maior comoção aqui no Instagram, no Twitter, no Facebook. Quando ela relata, né, de maneira muito dolorida, que não teve a oportunidade de ver o Kevin caído no hotel, porque seria uma estratégia para que ela não encontrasse a garota de programa dentro do hotel, isso eu acho que é o maior absurdo. Se o pior já tinha acontecido, que pelo menos tivessem agido com... A gente está com problema com o microfone do Percy? Só um minutinho, Percival, eu estou com problema na comunicação com o seu microfone. Nós vamos daqui a pouco acertar essa comunicação. Na entrevista que vai continuar sendo exibida agora com exclusividade pelo Cidade Alerta, vocês vão ver também que a Deolane aponta e comenta pela primeira vez sobre o sumiço da aliança do cantor, que vale R$25 mil. Assim que o Percival tiver ok, me avisem, por favor. E um outro dado que não havia sido trazido à tona e que a Deolane vai falar nessa entrevista, mas que ainda como nós estamos sabendo agora, essa entrevista, enquanto está sendo exibida, está sendo editada, num trabalho, volto a repetir, de investigação e de ineditismo e exclusividade do Roberto Cabrini. Ela afirma que as câmeras justamente do 5º andar estariam desativadas. As câmeras que poderiam mostrar o que realmente aconteceu dentro daquele apartamento não estariam funcionando no 5º andar, é o que diz a Deolane, que afirma para Roberto Cabrini, que está falando agora não como viúva do Kevin, como advogada criminalista. Ela diz que só depois de descobrir a verdade ela vai enfrentar o luto como viúva. Ela fala que as câmeras não funcionam, ela vai apontar exatamente, na opinião dela, quem está mentindo. E ainda afirma que o MCVK deu 2 versões diferentes para a queda do marido. E ela afirma também que o VK só não fugiu do Rio de Janeiro porque a polícia prendeu o celular dele. Percival, você se lembra que eu perguntei na primeira vez a respeito daquela situação completamente indelicada de impedir, né? Se o pior já tinha acontecido... Tá ok ou não? Não? Se o pior já tinha acontecido com o Kevin, qual era o problema de deixar a esposa ir até o local do acidente? Ela se queixa, ela diz, até a garota de programa viu meu marido caído, mas eu não tive a oportunidade. Percival. Ou seja, quando o Kevin cai, quando a queda livre na qual ele se precipita de encontro ao andar térreo, lá próximo da piscina, era evidente, pelo quadro que se apresentava, que a morte estava próxima. E claro, numa situação dessa, um ente querido, ainda mais o companheiro, ainda mais a companheira, ainda mais a esposa, a presença é indispensável, como um alento, uma força, um encorajamento, e foi negado a ela esse direito que é elementar, que é óbvio, que é indiscutível, que não tem o que ter questão nenhuma. Quer dizer, ela foi impedida de ver o Kevin, porque, mais uma vez, naquele momento, os amigos queriam impedi-la de ter qualquer contato com a garota de programa, que ambas se encontrassem ali, que houvesse uma situação constrangedora. De novo, tudo feito para cobertar uma situação que, na verdade, indiretamente, os amigos haviam provocado. Bate. Muito bem, é uma entrevista ainda extensa, vem para mim, por favor, que eu quero agradecer mais uma vez a generosidade e a gentileza do Roberto Cabrini e de seus produtores confiarem ao Cidade Alerta para exibir essa reportagem pela primeira vez. Vamos seguir acompanhando, por favor. Os amigos do Kevin incomodavam a senhora? Só o Vitor, por incrível que pareça. Por quê? Porque eu via muita inveja nos olhos dele, Cabrini. E eu falo isso com riquezas de detalhes porque muitas pessoas presenciaram isso.
Então, em entrevista com o Kevin dá o Matheus Massafera e ele faz a pergunta: qual amigo a Deolane não gostaria que você saísse? Ele, o Vitor, o VK. Ele fala isso. A senhora não gostava que ele saísse com o Vitor? Não gostava. Por quê? Porque ele era o único dos amigos dele que influenciava o Kevin. De que forma? Pra sair, pra revoada, que as meninas queriam ele. O conflito. E foi o que ele fez nesse casado. dia na praia. Ele falou também. O que ele fez esse dia Pra na praia? menina, que o Kevin queria ficar com ela. Só que eu tenho todos os amigos deles que estavam lá falando que ele queria ficar com a menina. Que ele foi até a menina. Que ele voltou e falou pro Kevin: bololô, já desenrolei, que é a palavra que eles usam. Vocês brigavam muito por causa dos amigos do Kevin? Sim. Era um motivo frequente de brigas? Não tão frequentes, porque eu era mãezona também dos amigos deles. Se ouvirem eles falarem, muitos me chamavam de mãe. Mas era algo que a incomodava? Era algo que incomodava, porque sumia muitas coisas da casa do Kevin. Tipo? Joia, roupas, e depois aparecia no pé de um, aparecia no pé de outro. Então, e ele sempre com o coração puro, entendeu? Ele não se incomodava com isso? Quando sumiu um pingente que ele tinha, ele se incomodou muito. Ligou pra mim, falou que não ia morar mais lá, que tava sumindo as coisas dele, não sei o que lá. Eu falei: Kevin, sua família não é. Estamos falando de quantos amigos? Muitos. A casa do Kevin vivia cheia. Vivia cheia. Os mais próximos? Se eu te falar mais próximos, eu te falar 10, 15 amigos, que pra mim é muito, eu não tenho nem 5 amigos de verdade, era o Kevin. 10, 15 amigos. Quem era amigo de verdade do Kevin? O Jader o protegia muito, gostava muito, que era o segurança dele. Ao meu ver, o Bruninho, que é um artista dele, é Bruninho da Praia, que no dia, eu falei com ele antes de vir pra cá, ele falou: doutora, eu tava lá na hora que o VK chegou falando pro Kevin, e eu chamei a atenção do Kevin, e o Kevin falou: é mesmo, né, Bruninho, vou trair minha mulher, fui em Dubai buscar ela, acabei de noivar, não fazer isso com a minha mulher não. E ele falou pro Kevin: louco, sua mãe é do jeito que ela tá lá em cima, ó, com a luneta olhando. Ele: é mesmo. Então ele sempre dava conselhos pro bem. Como advogada criminalista, a senhora examinou cada detalhe dos depoimentos? Sim. O que a senhora observou? Eu observo que no depoimento do Vitor, ele fala que por volta das 17 horas foi para o hotel com Bianca. Que Kevin chega 5 minutos depois. E ficam todos nus. Só que um vizinho filmou o Kevin e o VK na sacada. E a senhora enxerga hoje que o Kevin temia ser surpreendido pela senhora? Se ele visse eu batendo na porta, sim. O que eu não consigo enxergar é se ele temia tanto eu o surpreender, porque o VK fala pra ele que avisou que ia amanhã que eu estava atrás dele e ele não foi embora. Se foi tantos minutos antes. Qual a sua explicação? Se ele temia tanto, era pra ele ter ido embora na hora que foi avisado pro VK. E não pular. Deolane, qual é a sua explicação para a morte do seu marido? Eu não tenho, eu tô indo. Dentro de instantes no programa de hoje, na opinião dela, a explicação para a morte de MC Kevin. Dentro de instantes, nós temos ainda uma longa entrevista com várias revelações importantes e avassaladoras por parte da Deolane. Mas vem para cá, por favor, olha, não se esqueça, pode pôr cidade alerta aqui para mim, por favor? Não, pode tirar aqui porque eu quero falar para vocês que neste sábado está chegando a hora da final do Campeonato Carioca aqui na Record. Fla-Flu decisivo, neste sábado às 9 horas da noite. Quem será que vai levar melhor, hein? É exclusivo para todo o Brasil aqui na Record. Olha o Percival lá, cadê Percival? Percival prestando atenção atentamente no programa de hoje. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um recado rápido e na sequência a gente segue com o programa.
Pessoal, agora presta atenção nesse recado, porque o assunto é sério. O roubo nos dutos bota a sua família em risco. Não é a primeira vez que a gente fala disso e nós vamos continuar falando até parar de acontecer. Se você não sabe o que são dutos, eu explico. Dutos são aqueles canos que transportam combustível por baixo da terra. E onde tem faixa de dutos, tem sinalizadores amarelos, como esses daqui que você está vendo no nosso telão. Mas, gente, tem pessoas roubando combustível nesses canos. Isso é perigoso porque pode provocar incêndios e explosões que podem matar alguém da sua família. Por isso, a sua ajuda é fundamental. Alerta os vizinhos, a comunidade, todo mundo. Só com união a gente consegue acabar com esse crime. Viu alguma atividade suspeita na faixa de dutos? Denuncia. Liga para o 168. 168. A ligação é anônima, é gratuita. Denuncie. Proteja a sua família. Ligue, portanto, para o 168. Movimento Juntos contra o Roubo nos Dutos. Uma iniciativa da Petrobras. Muito bem, minha gente amiga, 7h07 da noite. Não perca hoje, logo mais à noite, Power Couple aqui na Record. Adriane Galisteu, é só confusão lá no Power Couple. Eu botei lá no Instagram, inclusive, hoje mais cedo, os barracos. Márcia Felipe. Hoje tem, inclusive, eliminação. Não perca, Power Couple logo mais à noite. Bom, deixa eu voltar aqui para o assunto. A entrevista de Roberto Cabrini, o melhor repórter investigativo desse país, cara a cara com a viúva de MC Kevin. Vamos seguir com a entrevista, por favor. Só quem pode explicar é quem estava lá dentro. Eu só quero entender o que houve. Eu não estou aqui preocupada com traição. Eu não estou aqui preocupada com o que fez ou deixou de fazer. Até aqui tudo demonstra, ou tudo indica, pelo menos, de que a queda dele é explicada pelo temor que ele estaria sentindo de ser surpreendido pela senhora. A senhora enxerga dessa forma também? Eu não enxergo, porque o momento da queda dele, a Bianca fala que está deitada na cama e ele a chama. E pula. O que houve nesse tempo? Ela fala que ela desvia o olhar para dentro do quarto. Estaria tentando ir para o apartamento. Só que o Vitor fala que fechou as cortinas antes do Kevin ir para a sacada. Só que o quarto que eles estavam não era como o meu, grande, espaçoso, sacada grande. Era quarto menores, era muito pequeno. Era um quarto onde tudo se via, se abrisse porta, se fechasse porta. É um quarto pequeno mesmo. A sacada é bem pequenininha. Eu não entendo como o Kevin fala pra ela, vem cá. Ela está sentada na cama, vem cá. Ela vai, desvia o olhar pro quarto e ele já passou o corpo. É o que ela fala no depoimento dela. Quanto tempo esse desvio de olhar dela pro quarto? Mas o VK falou que a cortina estava fechada.